Olá, sou o professor Marcos Alberto, sejam bem-vindos à semana 4 do PET 6. Nessa videoaula nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo a semana 1, semana 2 e semana 3 do PET 6. São exercícios bem simples, espero que vocês gostem. E se você gostar do vídeo, da aula, você compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal aí. E vamos lá para os exercícios. Exercício 1. Para fazer um passeio de bonde de um hotel ao topo da montanha, conforme ilustrado na figura abaixo, foram necessários 130 metros, a figura abaixo é essa aqui, de teleférico. A medida é de AC. Então está aqui a medida AC. Considerando que a AB mede 50 metros, calcule a medida do segmento BC, a qual corresponde à medida da altura da montanha. Então olha só, eu vou olhar para essa figura, vou olhar para esse problema dessa forma. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, aqui é a minha altura H que eu quero encontrar, aqui é 130 metros, aqui é igual a 50. Então, essa altura vocês sabem que eu resolvo isso aí facilmente usando o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Minha hipotenusa é o lado maior, 130. Eu sei que é maior sempre, né? Só olhar aqui o lado oposto do ângulo reto. Igual a 50 ao quadrado mais a altura ao quadrado. Aqui, 13 ao quadrado é 16.900. Podem fazer a conta aí. 50 ao quadrado é 2.500. Mais h ao quadrado. Então, vou escrever assim, ó, h ao quadrado mais 2.500 é igual a 16.900. Então, h ao quadrado é igual a 16.900 menos 2.500. Eu vou continuar isso aqui. H ao quadrado é igual a 14.400. Então, H é igual a mais ou menos, só que não vou colocar mais ou menos porque eu estou procurando comprimento, e comprimento é a unidade de medida positiva, né? Então, H é igual a raiz quadrada de 14.400. Eu vou até observar, ó, colocar para vocês aqui de um jeito diferente. Ó. Poder colocar 14.400 como sendo 144 vezes 100. E eu sei que a raiz quadrada de 144 é 12 e sei que a raiz quadrada de 100 é 10. Ou então, H é igual a 120 metros. Então, um exercício bem simples, é só aplicar o Teorema de Pitágoras que a gente resolve. Então, aqui o x é igual a 120 metros. O exercício 2 diz o seguinte: o ciclista sai do ponto A, passa por B e segue até o ponto C. Ele saiu daqui do ponto A, ponto B e veio até o ponto C. Então, seria esse percurso aqui. Seguindo o trajeto AB e BC. O segundo ciclista sai do ponto A e se dirige diretamente ao ponto C. Então, esse é o percurso que o segundo ciclista faz, seguindo o trajeto AC. Considerando o percurso dado em quilômetros, representados pelos segmentos AB, BC e AC, esboçado no gráfico abaixo, qual é a distância percorrida pelo segundo ciclista? Então, observe o seguinte. Aqui eu tenho um ângulo reto. Ele saiu do ponto 5, né, A5 até o 20. Então, ele andou 15 km, o ciclista 1. E depois subiu aqui, ó, do B até o C. Ele saiu do 10 e foi até o 40. Então, ele andou 30 km. O segundo ciclista, por sua vez, percorreu esse trajeto aqui em azul. E eu quero descobrir qual é esse comprimento. Vou chamar aqui de x. Olhando para esse problema de um modo diferente, eu tenho um triângulo aqui, ó, retângulo. Então, tá aqui. Isso aqui foi um erro, deixa para riscar aqui. Isso aqui é 30 km, aqui 15 km e aqui x. Então, usando o Teorema de Pitágoras aqui, ó, quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Eu vou ter que x ao quadrado é igual a b ao quadrado, pode ser o 30, né? Não vai fazer diferença, está somando. 15 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 30 ao quadrado é 900, mais 225. 15 ao quadrado é 225. X ao quadrado é igual a 1125. X é igual a raiz quadrada de 1125. Então, x é aproximadamente 33,54 km. Isso aqui é um valor aproximado. Eu poderia encontrar um valor exato fazendo a seguinte situação, resolvendo do seguinte modo. Eu vou fatorar esse
1125, dividindo por 3 eu vou encontrar 375, por 3 eu vou encontrar 125, por 5 eu encontro 25, por 5 de novo eu vou encontrar 5, e aqui por 5 eu vou encontrar 1. Ou seja, 1125 é igual a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado, mais não, vezes, né? Então, 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes esse 5 aqui que está sobrando. Então, quando eu cheguei aqui, eu poderia ter feito assim. X é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5. Então, aqui eu posso simplificar esse 2 da raiz quadrada com esse 2, o 2 da raiz quadrada com esse 2, e eu vou ter que a raiz quadrada é 3, que saiu da raiz, vezes 5, vezes o 5 que ficou dentro da raiz. Ou seja, x é igual a 15 raiz de 5 km. Isso aqui vai me dar um valor mais preciso, exato, né? Então, essa é a distância que o segundo ciclista percorreu saindo de A e indo até o ponto C. O terceiro exercício diz o seguinte: uma folha de papel retangular e dobrada, conforme mostra a figura abaixo. As medidas estão indicadas em centímetros. Calcule a medida x da figura. Olha só, aqui eu tenho um ângulo reto, olhando para esse triângulo aqui, né? Que está com os lados tracejados. Vou só desenhar ele aqui novamente para a gente fazer os cálculos. Aqui é meu ângulo reto, esse aqui é o valor de x, isso aqui é minha hipotenusa, é 10, né? Hipotenusa eu sei que é o lado oposto ao ângulo reto. E aqui, isso aqui é 8, correto? Se você voltar a página, você vai ver que isso aqui vai ser 8. Então, eu quero descobrir o valor de x. Então, usando o teorema de Pitágoras, eu tenho que a quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa é 10. 10 ao quadrado é igual a b ao quadrado. Vou colocar aqui 8 ao quadrado, mais c ao quadrado, que é x. X ao quadrado. Aqui, 100 é igual a 64 mais x ao quadrado. Então, você tem que 64 mais x ao quadrado é igual a 100. Então, x ao quadrado é igual a 100 menos 64. X ao quadrado é igual a 36. X é igual a mais ou menos raiz de 36. Eu vou colocar mais ou menos porque só me interessa o valor positivo. Então, x é igual a 6 metros, ok? Então, 6 metros, na verdade, não tem unidade de medida, né? Então, centímetros. A unidade de medida é centímetros. Então, aqui é 6 centímetros. Bem simples esse exercício. Dá para você fazer mentalmente. Diga assim se você já tivesse feito vários e vários exercícios. Quando você vê um triângulo retângulo que um lado, no caso a hipotenusa é 10, o outro é 8, você vai lembrar que esse aqui que está faltando é 6. Ok? No caso aqui, 6 centímetros. O exercício 4 diz o seguinte: com o objetivo de estimar a largura de um rio, Arthur se posicionou em uma das margens no ponto P, que ficava em frente a uma árvore, localizada na figura oposta, no ponto K. Em seguida, caminhou em uma direção retilínea, perpendicular a PK, ao longo da margem do rio por 45 metros, chegando ao ponto R. Em seguida, girou 90 graus no sentido horário e caminhou em linha reta, por mais 4 metros, chegando ao ponto S. De S, mirando a árvore que estava na outra margem, no ponto K, observou o ponto onde a linha imaginária que passa por K e S estaria interceptando a linha da margem que se encontrava, determinando assim o ponto Q. Em seguida, mediu a distância de Q a R e encontrou 5 metros. Então, o que fala é o seguinte, que com esse processo que Arthur fez aí, ele conseguiu determinar a largura do rio. Então, a gente quer saber como que ele conseguiu fazer isso. Então, olha só, Arthur estava aqui, do outro, a margem, o rio tem esse ponto K, né, que tá aqui é o meu rio, o azul aqui é o rio. Então, tá cá, Arthur estava aqui, andou 40 metros, 45 metros, né, até chegar a R. Depois andou, virou em sentido horário, desceu aqui, ó, até chegar ao ponto S, andou 4 metros. E depois visualizou o ponto K. Ok? E a interseção aqui é o ponto Q. Então, diz o seguinte, com esses dados aqui, ó, vamos pensar no que Arthur fez, não. Vamos olhar só a imagem aqui, fica mais fácil de resolver.
Então, olhando para esta imagem, eu estou querendo descobrir qual é a largura do rio. Eu vou chamar aqui de L, que é a largura do rio. Então, vamos olhar só para a imagem. Esquece tudo que Arthur fez aí, para não confundir. Então, o que eu posso observar é o seguinte. Eu tenho um ângulo reto aqui, tenho um ângulo reto aqui. Eu tenho que esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui, porque são opostos pelo vértice. Então, tem dois ângulos, tem dois triângulos, né? O triângulo 1 e o triângulo 2, e tem dois ângulos que são congruentes. E eu não preciso desse resultado aqui, mas eu posso afirmar que este ângulo aqui também eles possuem a mesma medida. Então, esses triângulos, o triângulo 1, ele é semelhante ao triângulo 2. Então, posso usar os casos semelhanças. Então, uma coisa que eu posso escrever é o seguinte. Eu posso escrever que essa razão aqui, ó, KP, a razão entre esse lado aqui, né, KP e RS, é igual à razão entre, eu estou olhando para esse triângulo primeiro, triângulo 1, né, PQ e QR. Vamos lá para ver o que a gente consegue, o que a gente encontra aqui. KP é igual, eu chamei de L. RS é igual a 4. O que mais? PQ é 40. E QR é igual a 5. Então, eu vou ter que L vezes 5 vai ser 5L. 5L é igual a 4 vezes 40. Então, 5L é igual a 4 vezes 40, que isso aqui é igual a 160. Então, L é igual a 160 dividido por 5. Vou colocar aqui do lado. Isso aqui vai me dar aqui, eu sei que 150 dividido por 5 é 30, e 10 dividido por 5 é 2, então L é igual a 32 metros. Então, essa é a largura do rio. Como Arthur conseguiu isso? O que Arthur fez? Ele usou os casos semelhantes entre triângulos. Por isso que eu nem preocupei o que falava que Arthur tinha feito. Eu só preocupei com essa imagem aqui que representa a situação. Então, ficou bem simples olhando para essa imagem. Beleza? São só 4 exercícios. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou deixar outros complementares para vocês. Na verdade, o exercício anterior até numerei errado, né? Era o quarto exercício, coloquei o número 3. Vou colocar alguns aqui para vocês pensarem. Então, o primeiro exercício é o seguinte. Eu quero saber qual a distância que essa bolinha percorreu. Então, tem a imagem aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Essa distância aqui, essa altura é 60 centímetros. Essa distância aqui, 25 centímetros. E a bolinha, posso pensar que ela saiu daqui e desceu e veio até aqui. Eu quero saber qual a distância que essa bolinha percorreu. O exercício 2 diz o seguinte. Na figura estão apresentadas, né, 3 cidades. Deseja-se construir uma estrada que ligue a cidade A à cidade B, com o menor comprimento possível. Qual deverá ser o comprimento dessa estrada? Então, tem a cidade A e a cidade B. Aqui é 40 km, aqui é 50 km. E eu quero saber qual é essa distância, a distância de A até C. Beleza? Terceiro exercício. Nos telhados de 2 edifícios encontram-se 2 pombas. Então tá aí o problema, a situação, né? Os edifícios aí representando um problema. É atirado um pouco de pão para o chão. Então tá aqui o pão. Ambas as pombas se lançam sobre o pão à mesma velocidade e ambas chegam no mesmo instante junto ao pão. Então elas saíram daqui, essa aqui está a distância maior, né? Visualmente é maior. A outra está aqui mais baixo. É visualmente menor essa distância. Então, tá aqui o percurso que a pomba B fez. A pomba A fez esse percurso. E o que pergunta é o seguinte. A que distância do edifício B caiu o pão? Então, eu quero saber que distância é essa aqui, ó. Então, a primeira pergunta. E qual a altura do edifício A? Então, eu quero saber qual é essa altura aqui. Então, esses são os 3 exercícios, né, que eu deixo para vocês pensarem aí. Então, obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima. Até o PET 7.